Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um julgado do STJ por meio dos embargos de divergência em recurso especial número 1698526 de São Paulo. Tá? Na descrição vai estar aqui as informações completas. Ele é um julgado da Corte Especial do STJ, daí a sua ainda maior importância, tá? A questão discutida nele é o seguinte: gira em torno de saber se o advogado que atuou, né, em substituição ao defensor público na qualidade de curador especial. Então, advogado que atua como defensor dativo em substituição ao defensor público que deveria, nos termos do artigo 72, parágrafo único do CPC, atuar como curador especial. Se esse advogado tem direitos ao recebimento de honorários, na verdade não há dúvida quanto a isso, a questão é mais procedimental, o meio pelo qual o advogado receberá esses honorários advocatícios. O acórdão embargado, ele dizia que era necessário que a parte, que o advogado, na verdade, né, que o advogado da parte, ele entrasse com uma ação autônoma para recebimento daqueles valores, porque basicamente a Fazenda Pública não tinha sido parte na demanda originária que ensejou os honorários, e dessa forma, não tendo sido a Fazenda Pública, o Estado, não tendo sido parte, não se submeteria a coisa julgada. Então, o acórdão embargado afirmava que o advogado não teria direito a receber os honorários no mesmo processo, mas que ele receberia os honorários por meio de um ou outro processo. Ele deveria entrar com uma ação autônoma de cobrança dos honorários, portanto. Ok? A tese que acabou prevalecendo ao final foi no sentido de que sim, o advogado pode sim receber os honorários no mesmo processo, ainda que o Estado, que é quem vai pagar os honorários para ele, ainda que o Estado não tenha participado do processo em contraditório. Isso porque, essencialmente, lá nos artigos 22 e 24 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, há a previsão, especialmente o parágrafo 1º do artigo 22 do Estatuto da OAB. Então, vou ler aqui para os senhores. O parágrafo 1º do artigo 822, o parágrafo 1º do artigo 22, me perdoem, da Lei 8.906 de 94, do Estatuto da OAB, ele preceitua que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Então, basicamente, não se tem dúvida que o advogado tem direito a receber os honorários, como profissional liberal que não pode ser obrigado a trabalhar de graça. A questão é saber se ele vai receber os honorários no mesmo processo em que ele atuou ou em processo autônomo. E aí o parágrafo 1º do artigo 24, então já é outro dispositivo, né? Artigo 24, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, esse dispositivo prevê: a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Era nesse sentido também a posição majoritária do STJ, em que pese algumas posições em sentido contrário, e foi a que prevaleceu. Prevaleceu, portanto, o entendimento no sentido de que o advogado pode receber do Estado naquele mesmo processo no qual ele atuou. Bom, como eu mencionei ainda há pouco para vocês, a atuação do advogado nesses casos não é que ele foi constituído pela parte, né? A parte atuou em juízo, mas a parte não teve assessoria técnica por meio da Defensoria Pública, né? Nós sabemos que a Defensoria Pública é um órgão que atua na defesa dos hipossuficientes econômicos e tem inclusive assento constitucional no artigo 134
da Constituição Federal. Como não tem a Defensoria Pública instaurada em todo o território nacional, a lei previu a possibilidade, portanto, do advogado ser constituído. Ele não recebe nada do constituinte, do hipossuficiente econômico. Quem arca com os custos do advogado é o Estado, já que ele não está pagando para um defensor público atuar na causa, porque não tem na localidade, ele vai então remunerar o trabalho do advogado. É realizado um convênio, um acordo administrativo da OAB com a Defensoria Pública, representando o Estado, e ele tem uma tabela na qual se fixam os honorários do advogado dativo. E aí, inclusive com base nessa informação de que há uma tabela, um convênio administrativo que vincula a administração, portanto, foi mais um dos motivos utilizados nesse julgado que nós estamos a tratar aqui. Tá? Um outro argumento que foi analisado é que há um déficit, um descumprimento do Estado de uma norma constitucional, que é a previsão, que é a estipulação da Defensoria Pública para todos os hipossuficientes econômicos a nível nacional, e que, portanto, quem deu causa foi o Estado, e que se o advogado tivesse que demandar numa ação autônoma os honorários, isso poderia ser um desestímulo aos advogados e que ia agravar ainda mais a situação. Então, naturalmente, seria um desestímulo aos advogados. E aí a parte não tendo um órgão da Defensoria Pública instaurado e não tendo o advogado para atuar como advogado ativo, isso iria, portanto, essa decisão contribuiria para o descumprimento da norma constitucional, uma inconstitucionalidade substancial, material. Portanto, tudo isso está muito bem delimitado, senhores, no material que eu preparei e disponibilizei para os senhores lá no curso Anotando o Julgado da plataforma Arthur Vieira Cursos. Os senhores utilizarem o cupom AVC de Arthur Vieira Cursos, AVC, os senhores vão ter um desconto significativo lá. E então, para não permitir ainda mais esse problema de desestímulo e, na verdade, o hipossuficiente é que seria prejudicado ao fim e ao cabo, porque não ia ter Defensoria Pública e não ia ter o advogado ativo, o entendimento da Corte foi no sentido, portanto, de admitir. Agora, tem uma questão aí interessante, realmente, porque a Fazenda Pública não participou em contraditório, né, da fase de conhecimento e teria um título executivo em face dela. Então, o que foi sugerido nesse julgado é que na impugnação ao cumprimento de sentença prevista lá no artigo 535 do CPC, que a Fazenda Pública pudesse alegar qualquer matéria de direito. Por quê? Porque ela não foi parte, então ela não estaria submetida a coisa julgada, o que é verdade. Os senhores sabem que o artigo 506 do CPC limita do ponto de vista subjetivo os efeitos da coisa julgada. A coisa julgada só produz efeitos em relação às partes que produziram. Mas o artigo 503, ele também é importante porque ele prevê que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. E essa questão a respeito do valor dos honorários não é a questão principal, não foi a questão principal da causa, do objeto da demanda, que ensejou a estipulação dos honorários advocatícios. Os senhores sabem que os honorários advocatícios, as verbas de honorários advocatícios, são as parcelas anexas da sentença, né? Efeitos financeiros que decorrem da sentença. Então, realmente, não há que se falar em coisa julgada em desfavor do Estado. E aí a curiosidade é que nós teremos nessas hipóteses, portanto, um título executivo formado, porque o Estado paga por conta do título executivo, um título executivo formado sem que se tenha formado a coisa julgada, tá? No julgado não tem essa consideração, mas eu acredito ainda que um outro argumento para se permitir a execução
do crédito de honorários advocatícios no próprio processo decorre naturalmente de uma sistemática que se vem adotando no nosso processo civil, que é o do sincretismo processual, é a fase do sincretismo processual para que se resolva tudo no mesmo processo. Isso certamente teve um peso, mas um outro fator que não foi considerado no julgado é que isso é um motivo até de economia para o Estado. Por que economia? Porque suponha que o advogado não se sinta desestimulado, muito pelo contrário. Isso pode ser até melhor para o advogado. Ele atuou em um processo e foi fixado honorários sucumbenciais para ele naquele processo. Se ele não puder receber no mesmo processo, ele vai entrar em face do Estado para receber aquele valor e é uma demanda ganha. Não tem como ele perder. E aí ele vai ir a juízo em face do Estado, se ele puder aguentar do ponto de vista financeiro, né? Se ele não estiver precisando do dinheiro, é até bom para o advogado, que ele vai entrar com outro processo para executar, vamos supor, 100 mil reais ou 10 mil reais a título de honorários advocatícios sucumbenciais do processo 1. Só que pela tese que estava prevalecendo no acórdão embargado, ele teria que entrar com outro processo. Então ele ia ganhar do Estado e ele faria jus a um outro honorário sucumbenciais daquele processo 2. Então isso, na verdade, para o Estado ia encarecer. O Estado ia pagar de 10% a 20% à toa de todos os honorários advocatícios sucumbenciais que ele devesse quando ele não tivesse um órgão da Defensoria Pública instaurado. Tá? Só para finalizar aqui e abordar tudo do julgado, lembrem-se os senhores que o julgado se deu por meio de um embargo de divergência, né? Embargo de divergência no RESP 1.698.526 de São Paulo. E aí, para que servem os embargos de divergência? Os embargos de divergência têm previsão lá no artigo 1043 do CPC, e ele tem como finalidade principal eliminar a divergência interna da Corte, eliminar a divergência intramuros, que também se chama, da Corte. Então havia uma divergência no próprio STJ, a quarta Câmara, a quarta turma, salvo engano, da onde veio o julgado, o acórdão embargado, entendia que era necessário um outro processo, um processo autônomo, ao passo que diversos outros órgãos, e no material que eu mencionei aos senhores tem lá a menção para vocês, em diversos outros acórdãos, a primeira turma, a primeira sessão, pelo que eu me lembro, entendiam que não, que podia ser executado nos mesmos autos. Então, como havia uma divergência interna dentro do próprio STJ, e não é nada salutar, não é nada saudável, se previu, portanto, a possibilidade, foi admitido como cabível os embargos de divergência, porque eles têm mesmo esta finalidade. Ok? E aí, ao fim, a conclusão, portanto, do julgado é no sentido de que, havendo convênio entre Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, que possibilite a atuação dos causídicos quando não houver defensor público para a causa, então advogado dativo que substitui o curador especial, mediante uma remuneração que é previamente estabelecida em tabela, fixada por esses órgãos nesse convênio administrativo, então, portanto, os honorários advocatícios podem ser executados nos mesmos autos nos quais eles foram fixados. Tá certo? Bom, então, informação importante aí para os advogados causídicos, é uma vitória, é algo que traz efetividade para a tutela jurisdicional e faz com que o advogado receba mais celeremente os honorários aos quais ele faz jus, tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Lembrem-se, os senhores, que lá na plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br tem um curso chamado Anotando o Julgado, onde os senhores encontram esse e muitos outros vídeos, conteúdo exclusivo, e se colocar o cupom AVC, A de Arthur, V de Vieira, C de Cursos, AVC, os senhores terão um desconto significativo lá, tá certo? Bom, é isso por hora, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.